Conforme estudos feitos por paleoantropólogos, os fósseis mais antigos classificados no gênero Homo datam entre 2,4 a 1,6 milhões de anos atrás. Há registros de que os neandertais viveram na Europa e se espalharam há 350 mil anos, com características de caçadores e pastores. Por sua vez, os fósseis mais antigos de Homo sapiens remontam cerca de 195 mil anos atrás, encontrados na África, e se espalharam para outros continentes há cerca de 180 mil anos atrás, com evidências no Oriente Médio. Na historiografia, existe uma teoria que, por volta de 25 mil anos antes de Cristo, as primeiras tribos da Ásia Central chegaram à América pelo Estreito de Bering, utilizando uma passagem ao norte do continente, que liga a Rússia ao Alasca. A crônica de Akakor do Zuga-Mongulala começou a ser escrita na hora zero, que corresponde ao ano 10.481 a.C., quando o primeiro príncipe do Zuga-Mongulala, Ina, resolveu que todos os eventos ocorridos deveriam ser narrados. A crônica descreve, a partir do período da chegada dos primitivos mestres, como também a partida deles das tribos na América do Sul até o século XX, quando este livro foi escrito. No início, os homens viviam como animais, em grupos de 2 ou 3 nas cavernas, e caminhavam com os pés e as mãos até a chegada dos deuses. Segundo a tradição, a chegada dos deuses aconteceu por volta de 3.000 anos antes da hora zero, 13.481 a.C. Apareceram no céu, em navios brilhantes e dourados. Enormes línguas de fogo iluminaram a planície. A terra tremeu e o trovão ecoou sobre as colinas. Disseram que vinham de um lugar chamado Shverta, um mundo distante, nas profundezas do universo, com o objetivo de espalhar conhecimento por outros mundos. Relataram também que seu planeta e a Terra se aproximavam de 6.000 em 6.000 anos, quando então voltavam ao seu planeta. Eles não eram diferentes dos humanos, tinham belos corpos, pele branca, barbas espessas, cabelos pretos azulados e olhos amendoados. O que os distinguiam eram os 6 dedos nas mãos e pés. De acordo com a história, 130 famílias dos antigos pais vieram e se estabeleceram para iniciar uma nova era, a Idade do Ouro. Realizaram esforços para ensinar os humanos as suas leis, o cultivo da terra, a criação dos animais, e organizarem a sociedade. Logo, estabeleceram uma nova ordem, e os povoados se desenvolveram. Distribuíram tarefas entre as várias tribos existentes à época e fundaram uma nova tribo de nome Uga-Mongulala, que significa tribos escolhidas aliadas. Construíram um poderoso império com sua elevada sabedoria e, com seus equipamentos, abriram estradas e canais. Semearam plantas desconhecidas e domesticaram os animais. Desta forma, os membros da tribo de Tatun Kanara, mencionada no vídeo introdutório desta série, os chamados servos escolhidos pelos deuses, sobreviveram por milênios, apesar das terríveis catástrofes e guerras que sucederam. Os primitivos mestres também
mesclaram-se aos nativos e, portanto, os descendentes restantes ainda se parecem com seus divinos antepassados, sendo a única tribo de pele branca do continente. A cidade de Akakor, capital do domínio, foi construída há 14 mil anos pelos antepassados dos Uga Mongolala, guiados pelos referidos mestres, que também deram o nome do local, Aka, que significa fortaleza, e Kor, que significa dois. Nos registros, foi relatada a existência de 3 grandes fortalezas, sendo a primeira Akanis, de localização desconhecida, a segunda Akakor e a terceira Akain, que ficava em um estreito na região do México, local onde os 2 oceanos, Pacífico e Atlântico, se encontravam. Esta última fortaleza é somente mencionada na crônica no momento anterior ao ano 7315, e sua história está intimamente ligada a Akakor. Em 1972, quando Tatum Canara encontra o autor, Karl Brugger, ele descreve que a cidade de Akakor foi erguida num vale nas montanhas, entre os países Peru e Brasil. Ainda retrata que toda a cidade é rodeada por uma alta muralha de pedra com 3 entradas. A planície a leste é guardada por vigias de pedra, onde guerreiros escolhidos estão sempre vigilantes por causa dos inimigos. Akakor é traçada em retângulos. 2 ruas principais cruzadas dividem a cidade em 4 partes, correspondendo aos 4 pontos universais dos nossos deuses. O grande templo do Sol e um portal de pedra cortado de um só bloco erguem-se numa vasta praça ao centro. O templo está voltado a leste, para o sol nascente, e é decorado com a imagem dos nossos primitivos mestres. As criaturas divinas usam um bastão encimado pela cabeça de um jaguar. A figura está coroada por um toucado de ornamentos animais. Os trajes são enfeitados com desenhos semelhantes, uma escrita estranha, que só pode ser interpretada pelos nossos sacerdotes, fala da fundação da cidade. O mais impressionante edifício de Akakor é o grande Templo do Sol. As suas paredes exteriores não têm enfeites. São feitas com pedras engenhosamente cortadas. O telhado do templo é aberto de modo que os raios do sol nascente podem alcançar um espelho dourado que data da época dos primitivos mestres e está montado na frente. Figuras de pedra de tamanho natural erguem-se de ambos os lados da entrada do templo. As paredes interiores estão cobertas de relevos. Numa grande arca de pedra embutida na parede fronteira do templo estão escritas as leis dos nossos primitivos mestres. Contíguas ao grande templo do Sol erguem-se as instalações dos sacerdotes e dos seus criados, o palácio do príncipe e o aposento dos guerreiros. Estes edifícios têm forma retangular e são feitos de bloco de pedras esculpidos. Os telhados são de uma espessa camada de relva assente em estacas de bambu. A crônica menciona outras 26 cidades de pedras que circundavam Akakor. As maiores eram Umbaiá e Patite, sendo a primeira localizada na região onde se estende a Bolívia, Emim, na parte baixa do Grande Rio, e a segunda na região de Cadirá, nas montanhas da atual Venezuela. Porém, todas essas cidades foram completamente destruídas na primeira grande catástrofe, que aconteceu 13 anos após a partida dos deuses. Além dessas construções, os deuses também ergueram 3 complexos sagrados: Salazere, na parte superior do Grande Rio, Tiahuanaco, no Grande Lago, e Manoa, no elevado Planalto do Sul. Esses complexos eram locais onde viviam os primitivos mestres, e a região era proibida para os Uga Mongolala. O conhecimento dos mestres era muito avançado em todas as áreas. Eles ensinaram que há um lugar entre a vida e a morte, que está sujeito a um tempo diferente. E para eles,
as pirâmides representavam um elo com a segunda vida. Além dos grandes feitos já citados há pouco, com sua vasta sabedoria, outra grande estrutura realizada por eles foram as cidades subterrâneas. Existem 13 cidades ocultas nas montanhas dos Andes. Uma delas fica abaixo da antiga Cácor. O planejamento delas foi realizado conforme a constelação de Verta, a origem dos mestres. A Baixa Cácor está assentada em uma caverna gigantesca feita pelo homem. Segundo Tatum Canara, foi para lá que os habitantes remanescentes de Acácor se mudaram na década de 70, depois de destruírem intencionalmente a superfície da cidade para despistar os exploradores que se aproximavam. A real intenção das construções subterrâneas era garantir a segurança dos habitantes nativos contra os ataques inimigos e as possíveis catástrofes naturais. Foram relatadas como um presente deixado pelos deuses para seus descendentes, que de fato cumpriram seu propósito, pois até o momento presente não foram reveladas. A partir dessas construções que os deuses, em aliança aos Uga Mongolala, governaram o seu vasto império com um total de 362 milhões de pessoas, de igual modo contado no manuscrito da Crônica de Acácor.